Dia 25 de julho acontece a live Decidi Viver o Perdão às 3h30 da tarde. Participe você também. Estamos vivendo um tempo de recomeço. Recomeçar nossas atividades, nossos sonhos, com uma nova cultura de cuidados essenciais. Por isso, proteja-se por você e pelos que você ama. Siga todas as instruções de prevenção. Use máscara. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. #Use Máscaras. Perdoar é uma das atitudes mais inteligentes que o ser humano pode ter. E o mais importante de tudo é que o maior beneficiado dessa história não é aquele que é perdoado, e sim aquele que libera o perdão. Eu convido você a assistir a live do lançamento do meu segundo livro, Decidi Viver o Perdão, no dia 25 de julho desse ano, às 15h30. Participe! Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à live de lançamento do livro de Adão Miranda. Nós estamos aqui já começando agora. Desde já queremos pedir desculpa pelo atraso, né? Tivemos um pequeno problema aqui técnico com a internet, mas já estamos ao vivo agora pelo canal do YouTube de Júnior Brasileiro, pelo Facebook de Adão Miranda e também pelo Instagram do Adão Miranda. Todos sejam bem-vindos. Nós vamos fazer um bate-papo bem legal nesse lançamento do livro Decidi Viver o Perdão, o segundo livro do Adão. E eu quero, desde já, agradecer as pessoas que estão nessa expectativa, as pessoas que já mandaram mensagens, as pessoas que já estão sintonizadas, né, através das redes sociais. O lançamento é de modo especial pela rede social. O primeiro lançamento, né, na verdade, usando as lives aqui da nossa região, do livro de Adão Miranda. E eu quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando também de outras cidades. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje será uma tarde bem produtiva com essa temática do perdão. Nós vamos receber o escritor e palestrante Adão Miranda, que já está também conectado em sua casa. Vamos ter um bate-papo com o padre José Alberto, também, que foi o que fez o prefácio do livro do Adão Miranda, e também o psicólogo Rômulo Mafra. Então, eu quero, desde já, dar boa tarde para o Adão. Tá tudo certo aí, Marcos? Podemos já entrar em contato com o Adão. E para você que ainda não comprou o livro, gente, hoje é o lançamento, mas você pode adquirir o seu livro aqui em Balsas, lá na Salmo 22, ali por trás da prefeitura, e também pode adquirir aqui na Livraria Diocesana, por trás da Catedral. Então eu quero dar boa tarde ao Adão. Boa tarde, Adão, tudo bem? Dá para ouvir bem aí? Boa tarde, Júnior Brasileiro. Boa tarde, Marcos, aí no estúdio. Boa tarde, internautas, que já está nos acompanhando. Com muita alegria, com muita satisfação, como prometido para vocês, estamos aqui, 25 de julho de 2020, lançando o tão sonhado, o tão emocionado nosso segundo livro, Decidi Viver o Perdão. Que a graça de Deus esteja com a gente e nos abençoe nessa tarde. Muito bem, seja bem-vindo então. Já a gente vai estar falando sobre esse livro maravilhoso. Desde já quero parabenizar você. Esse livro trouxe grandes emoções. Eu todos os dias estava lendo ele e realmente fiquei muito feliz em ler, né, em ter em mãos esse livro. Eu gosto muito de leitura e quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas, de modo especial a TV Boa Notícia, né, que cedeu aqui, que abriu as portas para a gente, para esse lançamento do livro de Adão Miranda. Agradecer a TV Boa Notícia, a Paróquia de Santo Antônio, ao Rômulo Mafra, psicólogo, ao Padre José Alberto, muito obrigado, à Rádio Boa Notícia, à TV Cerrado, Canal 21, ao programa Hora da Gente, da TV Cerrado, ao programa Falando Sério, da Rádio Boa Notícia, ao programa Conectados, ao programa do Cantidiano na TV. Cássio, já entre em contato com o padre, tá? Já pode ligar lá para o padre. Ao blog Diário de Balsas, ao blog Gazeta Online, à Rádio Xinguará, AM do Pará, e também ao programa Domingo Alegre, da Rádio Xinguará, programa Terra Sertaneja, também da mesma rádio, e programa Brasil Caipira, né? Que também fizeram essa divulgação. Pode ligar lá para o padre para a gente entrar em contato
Adão, vamos deixar só... Adão, pode deixar só o padre, né, na live aí. Isso, desculpa. Vamos lá, nós estamos aqui preparando tudo, mas está tudo ok. Desde já agradecendo mais uma vez a todos vocês. E vamos lá. O padre, já conseguimos entrar em contato com o padre? Isso. Marcos, tudo certo aqui com o padre? Padre Zé Alberto, boa tarde. Boa tarde, Júnior. Adão, pode cancelar a tua ligação, Adão, para ficar só o padre? Aí depois a gente volta com você, por favor. Para a tela ficar um pouco maior. Adão Miranda, dá para ouvir? Posso clicar aí, não? Pronto. Boa tarde, padre. O padre, vamos falar um pouquinho sobre a vida aqui do padre. Cursou Teologia e Filosofia no Instituto Superior do Estado do Maranhão, no IESMA. Concluiu o curso Nordestão de Liturgia em Crato, no Ceará. Concluiu o curso de especialização em Antigo e Novo Testamento, realizado em 3 etapas, né, em São Paulo. Fez o curso de atualização litúrgica com Pias Discípulas e Faculdade Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. Cursou o curso de Parapsicologia no Centro Latino-Americano com o Padre Quevedo e atualmente é pároco em Pastos Bons e assessor regional da Pastoral da Juventude. Padre, vamos conversar com você sobre essa temática do perdão. Você também já deu uma lida no livro. A gente queria saber, padre, sobre essa temática do perdão. Como é que é vista pelo cristianismo? Então, quero louvar e agradecer a Deus por esta oportunidade, parabenizar o Adão por trazer uma temática tão pertinente, tão importante, tão necessária a todo ser humano. A humanidade tem falado de muita coisa, até mesmo do amor, tem falado da partilha, mas muito pouco o perdão tem sido pauta, mesmo entre nós, igreja, nossas pregações. Nem sempre, ou raramente, a gente vê o perdão como uma temática em nossas formações ou algo assim. E de repente surge uma obra para realmente colocar em pauta, trazer presente algo que todos nós, quer seja cristão ou não, precisamos para viver bem e melhor. Porém, nós, na condição de cristãos, claro que a gente tem como que elementos, olhando para o nosso Mestre Jesus Cristo, para nos ajudar a fazer uma leitura da nossa vida, das nossas cicatrizes, das nossas feridas, e ao mesmo tempo criar, a partir de nós e a partir da nossa experiência de fé, perspectivas de futuro. Trago presente, por exemplo, o pensamento do alemão beneditino, monge Ansel Grum, que ele diz: é óbvio que a lembrança dos atos passados não é ruim, porque o primeiro lugar de reconciliação é com minha história pessoal. Então é importante ter esse presente. Partir da história pessoal de cada um, buscar essa reconciliação. E à medida em que a gente busca essa reconciliação com a nossa história, com o nosso passado, então, à luz da fé, com certeza, nós vamos criar os recursos, os elementos que nos ajudam a superar possíveis situações, talvez até de traumas que possivelmente a gente pode ter vivido ou não na vida, mas eu não tenho dúvida que a nossa fé como cristãos, ela é fundamental para essa superação. Ele diz assim: à medida que lembramos nossos atos, teremos a capacidade de rever nossas ações. As nossas pregações, à luz do próprio Evangelho, do próprio Jesus Cristo, é sempre um convite para a gente olhar com carinho, com amor, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver e dali construir uma criatura nova. Por isso, sim, precisamos, à luz da nossa fé, ressignificar
O grave problema que muitas vezes pesa sobre nós é o sentimento de culpa. E às vezes a própria religião, porque a tua pergunta ela é muito complexa, né? Mas a própria religião houve momento e há situações que, dependendo da ótica de quem olha, de quem prega ou de quem fala, pode fazer pesar muito mais ainda sobre a pessoa. Mas se a gente quer viver uma fidelidade ao Evangelho, e sobretudo falando de Evangelho, tendo presente a própria pessoa de Jesus, nós sempre vamos ter elementos para acolher a pessoa, colocar a vida em primeiro lugar. E aí nós vamos perceber que a culpa, ela não forma uma visão de vida, mas ela anula a pessoa. Enquanto que o perdão, o acolhimento, ela acolhe a pessoa e trabalha a capacidade de aquela pessoa conseguir superar limitações, pecados, que é uma palavra muito comum usada quando se trata de perdão, ou mesmo no sentido do sacramento. Então, nós cristãos, uma visão do cristão é do acolhimento da pessoa e trabalhar a superação das suas limitações. E em Cristo, a gente não tem dúvida que aquilo que essa maravilhosa obra traz para nós, nos ajuda a fazer uma leitura da nossa vida, da nossa história, sempre na perspectiva de reconciliar com a gente mesmo. Como isso é bom. Como isso é bom. E parabéns a Adão por conseguir colocar, talvez de maneira até sutil, porque existe ali pessoas, fatos que a gente vai se identificando e depois vai se perguntando, nossa, eu também, para viver uma vida mais acertada e feliz, preciso fazer o mesmo processo. Porque eu sei que quando alguém, por exemplo, olha um título desse, corre o risco de achar que aqui tem uma receita pronta, olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não, o grande convite é olhar para a gente mesmo, é olhar para a nossa história e saber iluminar essa história, aceitar que em nós não existe apenas só o amor. Por mais que eu seja padre, por mais que exista aí um religioso, alguém que seja... Não, por mais que nós tenhamos em nós a semente do amor, a gente deve reconhecer sim que em nós há sinais do ódio, da vontade, que em nós há sinais da inveja, do ciúme, coisas que nos transformam. E são justamente essas coisas que muitas vezes contribuem para tudo no outro, uma ferida, uma marca que antes de atingido. Aquele que não enfrenta a sua própria sombra, vai dizer o monge Anselm, projeta inconscientemente as suas reações no outro. Quer dizer, eu fujo de mim mesmo, mas ao mesmo tempo eu projeto até de maneira inconsciente aquilo no meu estado de vida que eu estou assumindo. Isso requer humildade para a gente trabalhar, superar, e se a gente tem o recurso da fé, a experiência da oração, com certeza, elementos maiores para a gente superar. Muito bem, padre. A gente queria perguntar para o senhor também quais os males da falta de perdão, né? Quais os males? Pessoas que guardam esse rancor, passam anos, né, com mágoas de alguém. Quais os males perante ao cristianismo? Então, a gente usa um linguajar ou até terminologias que o pecado, ele cria ruptura. Uma ruptura comigo mesmo, uma ruptura com o próximo, uma ruptura com Deus. Na verdade, existem duas formas da gente olhar a dimensão do pecado, por exemplo. Aquela forma mais próxima do farisaísmo, que é a do legalismo. Por isso você vai olhar a tradução da palavra pecado, significa aquele que transgrediu uma lei. Aquele que não foi conforme o que estava previsto.
Mas quando você olha pelo viés ou pela ótica da misericórdia, aí você vai reconhecer aquilo que a gente falava antes. Ou seja, nós precisamos ser honestos conosco mesmo. E dentro desse caminho que a gente vai fazendo, é ser honesto também para identificar que muitos males poderão surgir, até doenças. Acredito que o Rômulo deve talvez colocar alguma coisa nesse sentido. Mas pessoas que não perdoam a si próprias, claro que elas não vão ter condições de perdoar o próximo. Pessoas que não são reconciliadas consigo mesmo, é uma pessoa doente. E um ser doente, já dizia o filósofo Heidegger, né? Um ser doente é justamente um ser que o sorriso dele não é completo, nada que sai da pessoa no sentido afetivo e emotivo realmente produz bons frutos por inteiro. Claro que, por pior que a gente viva um estado de espírito, sempre é possível arrancar uma flor de cada um de nós. Mas a gente não está aí para viver só dos espinhos. Então, os males da pessoa que não perdoa são grandes. E é ruim também quando você percebe que aquele que não perdoou, ele quer criar uma corrente. Ele não perdoou, por isso ele não olha o outro, ele não olha a si próprio, ele não olha aquela realidade. Por exemplo, mesmo na igreja, tem gente que viveu uma situação na igreja, não perdoa a igreja, não perdoa um pai. Não. Mas por que a gente como que cria uma base, uma fortaleza em cima dessas coisas que só estraga a nossa vida? Capricho mesmo é para ser criado naquilo que nos edifica. Então, os males da pessoa que não perdoa, eles são assim extraordinários, infelizmente, que pode comprometer a nossa vida, a nossa felicidade, né? O Grum vai dizer também, o ser humano precisa do perdão de Deus. E aqui ele diz uma coisa interessante para nos ajudar a compreender essa dimensão à luz da fé. Porque quando ele não encontra essa reconciliação consigo, quando ele não consegue dar e não consegue receber o perdão, mesmo nas relações humanas, poderíamos dizer assim, mas se ele tem uma experiência de fé e ele abre o coração para Deus, pois à luz da sua fé, ele consegue recuperar aquela ruptura que ele fez e estabelecer pontes de diálogo, do amor, da afetividade, e voltar a sorrir, voltar a ser feliz. Né? Então, nós não queremos depositar tanto a nossa atenção nesses males, mas nos convidar, alertar, para a gente viver esse projeto de vida para além deles, né? E assim fazer com que a vida não seja tão pesada por conta das nossas próprias ações. Muito bem, Padre José Alberto, desde já a gente quer agradecer pela sua presença aqui, né? Estamos longe devido à pandemia, né? Mas estamos conectados, né? Através das redes sociais. Obrigado de coração por essas palavras, né, que vem também nos motivar, principalmente a viver esse perdão. Agora, você pode deixar suas considerações finais, e aí a gente vai entrar agora com o Adão, certo? E aí no final a gente entra com o Padre, já para finalizar, cada um dando as suas considerações finais. Tá certo, Padre? A gente volta já com você. Então, vamos para o comercial, e aí a gente vai entrar em contato já com o Adão. Cássio, pode entrar aqui, ligar para o Adão agora. E você que ainda não comprou o seu livro, adquira já. Você pode comprar também pela Amazon, né? Você pode entrar lá, procurar esse livro, Decidir Viver o Perdão, uma escola chamada Passado. E você pode também adquirir aqui em Balsas, você que mora aqui em Balsas, na livraria diocesana, aqui de trás da catedral, ou lá na Salmo 22. Vamos para o intervalo, Marcos? E a gente volta já já. Pode ligar aí para o Adão, para que a gente possa já entrar nesse bate-papo com ele. Vê se também o Rômulo consegue falar com o Rômulo primeiro, tá bom? Vamos lá? Dia 25 de julho acontece a live Decidir Viver o Perdão às 3h30 da tarde. Participe você também.
Estamos vivendo um tempo de recomeço. Recomeçar nossas atividades, nossos sonhos, com uma nova cultura de cuidados essenciais. Por isso, proteja-se por você e pelos que você ama. Siga todas as instruções de prevenção. Use máscara. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Hashtag Use Máscaras. Perdoar é uma das atitudes mais inteligentes que o ser humano pode ter. E o mais importante de tudo é que o maior beneficiado dessa história não é aquele que é perdoado, e sim aquele que libera o perdão. Eu convido você a assistir a live do lançamento do meu segundo livro, Decidi Viver o Perdão, no dia 25 de julho desse ano, às 15h30. Participe! Já queremos agradecer, né, a todos vocês que estão com a gente no Facebook do Adão Miranda, também no Instagram do Adão Miranda, o pessoal aí do Instagram, muita gente de outras cidades estão com a gente também. Adão, você pode atender lá que a gente já vai entrar com você, né, nesse bate-papo maravilhoso aqui da live, e também as pessoas que estão em outras cidades com a gente, conectadas, acompanhando esse lançamento da live do livro de Adão Miranda. Ele já lançou um outro livro em 2018, gente, um livro Decidi Viver o Perdão, pode mostrar aqui, ó. Matéria de seu sonho, celebre sua conquista, livro que narra a história do personagem Lucas, que depois de abandonado pela mãe, aos 2 meses de idade, cresce, incentivado pelos pais adotivos e torna-se médico. Esse livro foi o primeiro livro do Adão, Decidi Viver o Perdão, e agora ele está lançando, eu não sei se o Adão está... Estamos entrando em contato com ele, né? Falta só ele aceitar ali, né? Então, tem esse agora, o segundo livro, que hoje é o lançamento, Decidi Viver o Perdão. Queremos mais uma vez agradecer a todas as pessoas, né? A TV Boa Notícia, a Paróquia Santo Antônio, ao Rômulo Mafra, ao Padre José Alberto, à Rádio Boa Notícia, à TV Cerrado, ao programa Hora da Gente, ao programa Falando Sério, ao programa... Conectados, ao Cotidiano na TV, ao blog Folha do Cerrado, ao blog Diário de Balsas, ao blog Gazeta Online, à Rádio Xinguará, ao programa Domingo Alegre, ao programa Terra Sertaneja e ao programa Brasil Caipira, que estiveram divulgando, né, a live do lançamento do livro de Adão Miranda. Adão, eu não sei se você está no seu Instagram aí, né? Só falta você agora atender aí o celular para que a gente possa fazer esse bate-papo com você. Estamos esperando aqui, ansiosos, né? Toda a equipe junto com você. Vamos lá? Marcos, pode botar novamente o comercial e a gente volta já já. Dia 25 de julho acontece a live Decidi Viver o Perdão às 15h30. Participe você também. Estamos vivendo um tempo de recomeço. Recomeçar nossas atividades, nossos sonhos, com uma nova cultura de cuidados essenciais. Por isso, proteja-se por você e pelos que você ama. Siga todas as instruções de prevenção. Use máscara. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Hashtag Use Máscaras. Perdoar é uma das atitudes mais inteligentes que o ser humano pode ter. E o mais importante de tudo é que o maior beneficiado dessa história não é aquele que é perdoado, e sim aquele que libera o perdão. Eu convido você a assistir a live do lançamento do meu segundo livro, Decidi Viver o Perdão, no dia 25 de julho desse ano, às 15h30. Participe! Estamos ao vivo agora com Adão, o escritor Adão Miranda. Gente, primeiro eu quero parabenizá-lo por esses livros maravilhosos, né? Quero fazer aqui
a venda desse livro, ó, Decidi Viver o Sucesso, se você ainda não tem, né? Foi lançado em 2018. Decida-se viver o sucesso e decida-se também viver o perdão. Decidi viver o perdão. Esse aqui, maravilhoso também. E agora a gente recebe o escritor, palestrante Adão Miranda, que está lá na sua casa e vai estar participando junto com a gente, falando um pouco sobre esse livro. Adão, boa tarde. Boa tarde, Júnior Brasileiro. Boa tarde, meus amigos internautas que estão nos acompanhando. Vendo aqui que muitas pessoas estão nos acompanhando. A galera de Araguaína, tá? Registrando presença aqui, estou acompanhando. A galera aqui de Balsas. Muito bom estar aqui com vocês hoje, lançando esse nosso livro, Decidi Viver o Perdão, Júnior. Muito bem, primeiro eu queria perguntar para você sobre como é que surgiu, né, essa ideia de escrever esse segundo livro, né? Eu acompanhei o lançamento do primeiro, né, estive lá presente também, e agora nesse segundo eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu essa ideia de escrever um livro sobre essa temática, o perdão. Júnior e demais amigos e amigas nos acompanhando, eu percebi que o passado nos intriga, né? O subtítulo do livro é Uma Escola Chamada Passado. Então, muito que nós vivemos hoje é fruto do nosso passado, quer seja bom ou ruim. Só tem que muitos de nós, às vezes, nós ficamos presos no passado com mágoas e ressentimento. Foi a partir daí que eu comecei a pensar, por que não escrever um romance que fale do passado? E o interessante é que a maior parte desse passado que as pessoas pensam são coisas ruins e traz mágoas, traz malefícios. E foi o que eu fiz, eu juntei a ideia do personagem Lucas, do primeiro livro, e continuei praticamente a história. Ele chegou a um certo momento de sucesso na vida, e eu percebi que ele chegou num momento de sucesso, mas muita coisa para trás ele tinha deixado, estava com mágoas e ressentimento. Por isso eu resolvi trabalhar esse tema maravilhoso, que é o perdão de mágoas e ressentimento. Como bem colocou o padre Zé Alberto, esse livro não tem intenção de dar receita de bolo, como qualquer nenhum livro. Não espere que as pessoas costumam dizer, eu não vou numa palestra, não vou ler um livro porque não transforma nada. Na verdade, livro, nem palestras, não transforma. Quem transforma você é você mesmo. Certo? Agora, o que faz esse livro? Ele faz despertar a curiosidade, despertar algo em você, para você ter a transformação. Por isso, eu escrevi esse livro, Decidi Viver o Perdão, para, quem sabe, despertar em você certas coisas, que às vezes é o seguinte, Júnior, muitas pessoas ficam, às vezes, pensando que nós devemos perdoar coisas que estão nos fazendo mal, são apenas aquelas grandes mágoas, aqueles grandes malefícios. Mas, na verdade, o que faz nós vivemos ruim no dia a dia são as pequenas desavenças, aqueles pequenos não da vida, aquelas pequenas inconstâncias, aqueles pequenos embates na sua família, com seu irmão, com seu filho, na sua empresa. Isso vai acumulando e chega um momento que ele extrapola. E aí você tem uma crise, gera até doenças emocionais. Creio que o Rômulo, quando estiver contato, ele pode falar mais sobre isso aí. Mas o grande lance da coisa é que esse nosso livro, ele faz despertar no leitor a necessidade de fazer uma reflexão em você mesmo. Será que a vida que eu estou levando está fazendo com que eu viva uma vida melhor ou uma vida que cada vez mais é de estresse, é de brigas? E aí sim, você deve realmente ler esse nosso livro, Decidir Viver o Perdão. Adão, já tem mais perguntas para você, mas eu queria, antes de continuar a entrevista com você, eu queria que a gente entrasse em contato com o psicólogo Rômulo Mafra. Então a gente vai entrar agora em contato, pode desligar aí do Adão, e vamos entrar em contato com o Rômulo. E a gente volta já com você, porque temos muita coisa para saber também sobre esse livro, que é o principal hoje, o lançamento, né, desse livro maravilhoso, e que eu já tive a graça de ler, gente, e digo para todos vocês, comprem, adquiram desde já esse livro, porque vale a pena. Realmente é uma história incrível que vai, como disse já o autor e o padre, né, vai ajudar, vai orientar você que guarda mágoas no seu coração. Pronto, conseguimos entrar em contato com o Rômulo, psicólogo. Boa tarde, Rômulo, seja bem-vindo. Obrigado.
Obrigado. Estamos aqui nesse lançamento, seja bem-vindo. A gente já conversou um pouco com o padre José Alberto, conversamos um pouco com o escritor, né, Adão Miranda, e agora estamos com você ao vivo. E a gente queria saber um pouco sobre o lado do ser humano, no sentido mágoas, ressentimentos, raiva. O que é que a psicologia, como é que a psicologia vê a importância desse perdão? Boa tarde. Primeiramente, eu estou até usando a camisa que o Adão deu pra gente, né? Deixa eu afastar para todo mundo ver a camisa. Uma mega produção, né? E então, tem uma frase que eu gosto muito, que é até de uma música do Emicida, né? Que a mágoa, a angústia, ela é a ferrugem da alma. E quanto mais a gente alimenta, mais a gente vai ficando cada vez mais doente. E dentro do aspecto da psicologia, enquanto a gente não consegue ressignificar as mágoas do passado, os acontecimentos que nos deixaram algum tipo de rancor, a gente vai ficar repetindo, revivendo essas coisas. E isso no contexto geral do ser humano. Eu estava conversando hoje cedo com um colega, até dizendo, ele perguntou se psicólogo também tinha esse problema. Sim, nós temos também. A gente também é ser humano, todo mundo sofre, todo mundo tem um problema para ressignificar as coisas, para absorver, para perdoar, a gente tem um tempo, todos nós temos um tempo, né? E quando a gente consegue entender isso e aceitar o nosso tempo, aceitar o tempo do outro, esse processo fica até mais leve, fica mais palpável, digamos assim. E dentro do livro do Adão, a gente vê muitos exemplos, né, sobre as formas que a gente vai encontrando de perdoar, de entender como esses acontecimentos ruins na vida da gente vão deixando marcas e como a gente vai fazendo as pazes com a gente mesmo. Então existe o perdão, o perdoar você mesmo, né? No caso, tem pessoas que ainda não se perdoam e também existe o perdão do outro. É mais ou menos isso também em relação ao perdão? Porque tudo que acontece na vida da gente tem nossa parcela, né? Tem nossa autorresponsabilidade, tem a nossa, pode dizer culpa, mas tem nossa responsabilidade. Não adianta a gente depositar tudo no outro. Enquanto a gente deposita tudo somente no outro, a gente não evolui, a gente não encontra ferramentas dentro de nós mesmos para a gente seguir em frente. A gente só segue em frente quando a gente consegue olhar para si e ver qual foi a nossa parcela dentro daquilo que está trazendo sofrimento. Nem que seja mínima, nem que seja, às vezes, 10, 15, 20%, levando assim uma proporção matemática, mas quando a gente consegue enxergar a nossa responsabilidade dentro daquilo que está machucando, a gente já consegue entender de onde pode abrir a porta do perdão. E se perdoar é muito importante. Quando a gente se perdoa, quando a gente olha para si, vê que a gente tem essa responsabilidade, se perdoa, se aceita, se acolhe, aceita essa vulnerabilidade, a gente consegue evoluir de uma maneira muito mais positiva. Aí a gente consegue olhar para o outro, aí qual foi o mal que essa outra pessoa me fez. Até que ponto eu posso absorver isso de uma maneira que eu vou aprender, evoluir. Nelson Mandela disse, né, que a gente nunca aprende, a gente sempre aprende. Mas esse aprendizado é doloroso, né? A vida às vezes ensina no murro. E aí, às vezes, a gente demora para levantar desse tapa que a vida dá, né? Muito bem. Rômulo, eu queria saber se existem algumas técnicas para perdoar. Técnicas para perdoar? Olha, dentro do livro do Adão, a gente viu várias formas. Eu não gosto de dizer nem técnicas, porque é muito complicado a gente colocar isso em forma de teoria, porque são coisas subjetivas, né? Eu acredito que a gente respeitar o nosso tempo, respeitar nossa vulnerabilidade, se acolher, se olhar, é o principal. A gente tem muita dificuldade em ter esse olhar para nós mesmos, entender nosso erro, entender o que a gente pode fazer diante desse erro, as nossas fraquezas, reconhecer esses sentimentos que a gente está tendo de ambivalência, de culpa, de raiva, de vingança, de inveja. Então, quando a gente reconhece esses sentimentos, fica muito mais prático, muito mais fácil de a gente acolhê-los e tentar afastá-los, tentar transformá-los em outros tipos de sentimentos, como está no livro do Adão, gratidão,
em generosidade, em bondade e, por último, em perdão. Muito bem, Rômulo. Desde já, muito obrigado. A gente vai voltar com vocês no final agora desse último bloco. Vamos agora conversar com o Adão um pouco mais sobre esse livro. Então, obrigado, Rômulo. A gente volta já fazendo uma chamada com você, com o Padre José Alberto. E agora, vamos agora entrar em contato com o Adão. Pode entrar o nosso comercial e a gente volta já com esse bate-papo com o Adão. Algumas perguntas sobre o livro, para você que ainda não comprou, para você que ainda não adquiriu. Para quem está no Facebook e no Instagram, né? O Instagram está olhando aqui todos os bastidores, o pessoal do Facebook e do pessoal do YouTube estão acompanhando também um pequeno... Pronto, conseguimos entrar em contato com o Adão. Marcos, então nem vamos para o comercial, vamos direto já para o Adão. Volta aqui com o Adão. Adão, dá para ouvir aí tudo certo? Pronto, então pode falar. Pode falar. Bom, eu queria falar sobre esse livro, gente. Existe um personagem, Lucas, eu vou deixar você aí nessa expectativa para você entender um pouco sobre essa história. O Lucas, ele foi abandonado e ele carregou essa mágoa por muito tempo e isso teve grandes consequências. Adão, conta um pouco agora, criando essa expectativa para as pessoas que precisam ler esse livro, conta um pouco sobre essa história. Olá, Júnior. Mais uma vez aqui. E antes de eu prosseguir minha conversa, eu gostaria só de comunicar às pessoas que me seguem, acho que muitas pessoas ainda não sabem, não sei se vocês perceberam essa nossa dificuldade dessa live, esse contato, porque na verdade a nossa live ia ser tudo no estúdio, mas ontem, infelizmente, eu fui notificado recebi o resultado do coronavírus e eu estou positivo, o resultado saiu positivo, infelizmente, nós estamos fazendo em locais separados por questão de segurança, tá certo? Mas em relação ao livro, por que é importante você acompanhar essa leitura desse livro? Primeiramente, a forma com que eu escrevi esse livro, ela é interessante porque são apenas 27 capítulos, tá? 27 capítulos curtos, tá? De linguagem bem acessível, não é linguagem rebuscada, não é linguagem acadêmica, certo? E trata de quê? De uma história. Então, se você gosta de história, pronto, você já pode ler o meu livro. Independente se você gosta do tema perdão ou não, certo? Segundo, se você é uma pessoa que precisa fazer uma reflexão sobre sua vida, sobre você mesmo, é interessante ler esse livro, tá certo? O personagem Lucas é um menino que ele foi abandonado aos 2 meses de idade. Imagine só você ser abandonado pela sua própria mãe aos 2 meses de idade. E ele cresce na vida, supera alguns desafios. A mãe que o adota quer que ele se torne médico. Tem uma reviravolta grande na vida dele. Quem leu o primeiro livro conhece essa grande parte dessa história. E ele chega até galgar sucesso profissional, familiar, mas só tem um momento X na vida dele, ele é acusado de um crime. Aí começa toda a emboscada para a vida dele. E aí ele começa a realimentar esses pensamentos negativos, realimentar coisas lá do passado, sentir raiva da própria mãe, entendeu? Porque tem até abandonado. E aí que ele chega a uma situação de extrema pobreza, na verdade. E aí a grande pergunta é: como o personagem Lucas vai conseguir superar tudo isso? Aí é que faz você querer ler o livro. Como ele vai ser possível superar todas essas mágoas, todas essas angústias, todo esse rancor que ele tem do seu passado? Muito bem, Adão. Eu particularmente gostei, como você falou, uma linguagem bem simples, uma linguagem bem fácil de ler. Eu li o livro em 2 dias, né? Dava para ler só num dia. Eu gosto muito de marcar, né, as frases. Tem frases que realmente são motivacionais. E claro, eu acredito que todo mundo tem que ler esse livro, porque realmente ele traz essa história que a gente se identifica. Como disse o Padre José Alberto, a gente se identifica em algumas coisas, nos faz remeter um pouco da nossa história.
Eu queria que você falasse também, você já explicou aí por que você não está aqui no estúdio, mas eu queria que você falasse sobre essa expectativa de lançar o seu segundo livro através de uma live, né? Para todo o Brasil, pessoal no YouTube, pessoal no Instagram, pessoal no Facebook acompanhando de diversos lugares, acompanhando o lançamento devido à pandemia também, né? Um lançamento através de uma live. 2018 você fez um lançamento, né, com amigos, familiares, e agora está de casa, em casa, lançando esse livro. Conta pra gente também sobre essa experiência. Eu acho que como tudo na vida tem os pró e os contra. Eu gosto de dizer que sou das antigas, eu gosto muito do contato físico com as pessoas, ao vivo, pegando a mão, mas esse ano não foi possível fazer isso. Inclusive, chegaram até umas pessoas a me questionar, dizendo, Adão, por que você não coloca o lançamento desse livro em outra data, pós-Covid? Eu disse, não, já tinha marcado a data e assim eu fiz. Lógico, o bom de uma live dessa aqui é que eu posso atingir pessoas, tipo, hoje está me assistindo aí ainda, em outras cidades por aí, tá? Isso é muito bom, tá? Mas é diferente, tá? É um desafio. Estou aqui em casa, assim, sentindo maravilhado, lógico, eu perceber que muitos de vocês estão nos acompanhando, mas é uma coisa diferente, uma coisa gostosa, que a partir de agora que é um novo normal, a gente tem que se adaptar, e a gente tem que aprender muita coisa, a gente está aprendendo essa questão de tecnologia, né? Graças a vocês, Júnior, que tem nos orientado muito, nós estamos aqui superando esse desafio. Creio que tá valendo a pena, mas quem sabe o próximo, eu espero, pode ser até ao vivo, quem sabe ao mesmo tempo, ao vivo e live, poderemos fazer, quem sabe, o próximo livro. Muito bem, tá então vamos lá agora entrar em contato, viu, Marquinhos? Entrar em contato com os 3 participantes hoje da nossa live, né? Vamos entrar em contato aí com o padre José Alberto, vamos entrar em contato com o Rômulo, o psicólogo, para que a gente possa já fazer nossas considerações finais. Eu quero mais uma vez agradecer a toda a equipe aqui da TV Boa Notícia, que com muito carinho, com muito amor, abriram as portas para a gente fazer essa live aqui, né? A Paróquia Santo Antônio, obrigado também ao Padre Genivaldo, a toda a equipe, também ao psicólogo Rômulo, né, que esteve com a gente, está com a gente ainda, ao Padre José Alberto, que está lá com a gente lá, ele está na cidade de Pastos Bons, é isso? É isso? Pastos Bons? Pastos Bons. Também agradecer a Rádio Boa Notícia, que divulgou, agradecer a TV Cerrado. Vamos ver os participantes agora para estar junto com a gente, né? Ao programa Hora da Gente, da TV Cerrado, ao programa Falando Sério, ao programa Conectados, aqui da TV Boa Notícia, ao blog Folha do Cerrado, ao Cantidiano Freitas na TV também esteve com a gente, né? O pessoal pode entrar em contato aí, vamos ver se eles estão aceitando, né, a conexão para a gente finalizar, né? Ao programa Terra Sertaneja, ao programa Brasil Caipira, da Rádio Xinguará, lá no Pará, né? O programa Domingo Alegre, também lá na rádio, e a todos que estão agora com a gente, através do canal do Júnior Brasileiro, e também ao pessoal que estão no canal, no Facebook, né, do Adão Miranda. O Adão sempre está postando, publicando temáticas motivacionais, né, está sempre também no Instagram. Pronto, conseguimos? Olha que legal, todo mundo junto agora, juntos e misturado, Padre José Alberto, Adão Miranda, Rômulo Mafra, Júnior Brasileiro. Então eu quero que agora vocês, harmonicamente, né, façam as suas considerações finais, cada um aí na sua casa, né? Façam as suas considerações finais sobre essa temática do perdão. E claro, para quem ainda não comprou o livro, tem que comprar com urgência. Depois o Adão vai falar sobre os valores. Padre José Alberto, suas considerações? Então, saudar o Rômulo, a segunda live que a gente está junto aí, né, Rômulo? Verdade, né? Então, sempre uma satisfação a gente poder contribuir com aquilo que Deus nos oportuniza do conhecimento e da nossa experiência. Então, eu gostaria de que a gente guardasse pelo menos 3 expressões, 3 palavras, talvez para ajudar nesse processo de construção do perdão, porque não é uma coisa mágica. Então, quando a gente falava, nossa primeira frase, que a gente precisa viver uma reconciliação com a nossa história, imagine, tem gente que não aceita a sua pobreza, né, no sentido social, tem gente que não aceita a sua cor, deve ser um desafio, né?
Eu me lembro quando eu era seminarista, tinha um colega que nunca levava gente na casa dele porque a casa era de palha. Pois minha casa era de palha, até de taipa, seja de que fosse, sempre nunca tive receio da minha própria história. Então, a primeira coisa, eu diria, saber lembrar. Saber lembrar. O que significa isso? Traduzindo no linguajar mais religioso. Quando lembro dos pecados, não é para carregar a culpa, mas para experimentar a grandeza do perdão que me transforma. Quer dizer, isso já existe dentro de mim uma abertura para uma edificação, para a construção de um algo novo. E não lembrar da minha história, às vezes até para chamar atenção, para ser o coitadinho, para ser a vítima, que não funciona. Pode até que você chame atenção, mas isso vai te levar ao quê? A não ser até, às vezes, gerar um certo afastamento e grandes consequências por conta disso. Então, guarde a primeira coisa, saber lembrar. Saber lembrar sempre na perspectiva, como quis que, fazendo uma leitura honesta de fatos e acontecimentos da vida, bons e não bons, para que a gente possa criar caminhos de superação naquilo que for necessário. Segunda coisa, saber esquecer. Olha, a maioria de nós, e essa maioria é quase 99%, não perdoa porque não esquece. O nome do livro é uma frase que eu repito muito, Adão. Não sei, será que tu não ouviu falando essa frase alguma vez? Porque eu sempre digo, o perdão é uma decisão. Sim. Independente do momento, da situação que aconteceu, eu não vou esperar que o outro mereça ou não mereça, não é pela minha linha do mérito. Eu decidi, naquela hora, viver o perdão pelo outro também, mas também por mim, porque eu preciso continuar vivendo e bem comigo. Claro, às vezes num relacionamento, seja de namorado, de casais, na família, com um amigo, precisa depois continuar trabalhando a cura. Né? Se você provocou uma ferida, então isso leva um tempo para que essa ferida venha cicatrizar, por exemplo. Mas, de antemão, eu decidi perdoar. Então, essa decisão já me cria em mim possibilidades. Por isso, quando a gente diz saber perdoar, no sentido de saber também esquecer, é trabalhar justamente essa construção. Imagine, né, nunca citei o evangelho aqui, quantas pessoas se aproximaram de Jesus. Um dia um grupo pegou uma mulher, talvez até acusaram de que havia sido cometida pega em adultério e tudo mais. E quando eles chegam lá, o evangelho coloca que eles chegaram enfurecidos, com raiva, e segundo a lei, aquela mulher deveria ser apedrejada. Acho muito interessante a leitura, né, que o Augusto Cury faz desse fato, porque ele diz assim, Jesus não agiu de imediato, Jesus deu um tempo. Aquele tempo que Jesus deu, fez aqueles acusadores que, segundo a lei, por isso que eu falava, existe você olhar pelo caminho da ética e do amor e pelo caminho jurídico, que é a aplicação da lei. Jesus olhou o caminho da misericórdia e não foi complacente com a realidade do pecado, mas ele salvou a pessoa. Vai, filha, não peques mais. Assim poderíamos olhar também a imagem do chamado filho pródigo. Ele mesmo viveu o ato penitencial dele na vida, e à medida que ele voltou, tinha lá um pai pronto para fazer a festa da reconciliação. Mas aqueles que vivem presos ao legalismo, como a imagem do filho mais velho, esse não perdoa, embora vive a lei, ao pé da letra, poderíamos dizer assim. Então, quando a gente diz saber esquecer, não é que a gente vai bater com a cabeça e fazer de conta que nada aconteceu, mas é criar princípios de educação para que a gente possa superar. Da mesma forma que, infelizmente, muitos nas gerações de hoje são educados para o ódio. Há famílias que dizem assim, eu tive um inimigo há 10 anos, há 20 anos atrás, pois eu quero que os meus filhos também sejam inimigos daquela pessoa. Eu vou contando a história, até aumentando, alimentando. Poxa, se você
tem recursos, usa até mal a tua inteligência para fazer isso, pois educa para o perdão, educa para a reconciliação, porque é isso que serve para a vida, é isso que vale a pena, afinal, na vida. Terceira coisa, principalmente para quem tem experiência de fé, princípios cristãos, é conhecer a força do perdão. E é por isso que a Igreja Católica ela elevou a dignidade de sacramento o perdão, chamando o sacramento da penitência o sacramento da reconciliação. Ou seja, aquilo que nós temos dificuldade de encontrar no humano corrompido que somos nós, a gente encontra em Deus. É Deus que dá o perdão, é Deus que nos reconcilia, é Deus que nos refaz. O perdão gera alegria, consciência de si. O perdão gera em nós a queda do orgulho, a cura das feridas mais profundas no mundo espiritual. O perdão, então, transforma e faz com que o pecado não tenha lugar em nossa vida. Assim nós vamos aprender, à luz do que o sacramento coloca, que a graça de Deus é sempre extraordinariamente maior do que qualquer pecado nosso. Mas isso é para nos permitir, nos autoriza a viver o pecado? Jamais. Mas não há ser que também não tenha aí as suas quedas, como a gente coloca lá no prefácio. Quem foi que em algum momento não sofreu uma frustração? Quem foi que em algum momento também não guardou, ao menos por algum tempo, algum ressentimento, uma raiva? Tudo bem, o filósofo já dizia, né? Você tem direito de ter raiva. Agora, o que é que você vai fazer a partir desse sentimento que está dentro de ti? Aí precisa equilíbrio, precisa humildade, precisa experiência de Deus e de fé. Então eu quero concluir, porque a gente sempre fala muito, dizendo assim: viva uma vida reconciliada com o teu passado, com o teu presente, e eu não tenho dúvida que você terá um futuro feliz. Parabéns, Adão, por trazer esse livro para nós, por colocar a humanidade, uma temática tão importante e necessária em nossas vidas. Muito bem, Padre, obrigado pelas suas considerações. Eu quero também agora pedir ao Rômulo Mafra, psicólogo, que fale também sobre essa temática, né? As suas considerações finais também, Rômulo, que está com a gente também. Rômulo. Agradecer a oportunidade que o Adão deu de participar, né, de colocar o ponto de vista dentro do livro dele. E é um prazer estar também ouvindo mais uma vez a sua palavra, Padre, sempre esclarecedora, sempre enriquecedora. E eu acho que a frase que sintetiza muita coisa desse livro é o que o senhor colocou a respeito de decisão, né? O perdão é uma decisão. E às vezes a gente fica batendo cabeça, literalmente, né? Em alimentar o ódio, alimentar a inimizade, alimentar remorso, e não toma a decisão de perdoar. Quando a gente toma essa decisão, a gente abre uma porta, né? E quando a gente abre essa porta, aí vem os desafios, né? Desafios com os nossos sentimentos, desafios com o que está deixando a gente chateado, magoado. E aí essa decisão, acho que faz toda a diferença para a gente perdoar de fato. A tomada de decisão para perdoar. E como o Adão colocou no livro, a pessoa que perdoa é a primeira a ser beneficiada nesse processo. É a que perdoa, a que decide, né? Quando decide, é a primeira beneficiada essa pessoa. Depois o processo só vai trazer benefícios para todos envolvidos. E perdão é amor, né? Quando a gente fala de afeto, a gente fala de amor, perdão é uma demonstração de amor. Então, nada mais puro do que demonstrar, talvez seja uma das demonstrações de amor mais difíceis por conta do nosso ego, do nosso orgulho, né? E amor é perdão. Perdão é amor. É isso. Anotei aqui essa frase, viu? Perdão é uma demonstração de amor. Muito bem, que a gente possa aprender a amar mais também com atos de perdão. Eu quero convidar agora ao Adão Miranda, o escritor desses dois livros maravilhosos, desse de Viver o Sucesso e desse de Viver o Perdão, uma história chamada Passado. Adão, suas considerações finais aqui na live.
minhas considerações, agradecendo também a equipe que esteve presente aqui, aí do Estúdio Júnior Brasileiro, o Marcos, e toda a equipe dele ali. Agradecer de coração ao Padre José Alberto, que quando eu pedi para que ele fizesse o prefácio, ele aceitou. Muito obrigado, Padre, pelo sempre o apoio que está nos dando durante todo esse transcorrer dessa obra e esse lançamento. Obrigado, meu amigo Rômulo Mafra Cruz, conheci ele há alguns anos atrás, não sei, 2 anos, numa roda de conversa sobre a depressão, né? E a partir de então, nossa amizade continua. Que Deus abençoe você, seu trabalho. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer, não só vocês, mas as pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Não poderia esquecer minhas irmãs, que elas sempre cobram da gente, a Cinésia, a Eva, a Marilinha, a minha família aqui, a Jacira, a esposa, meus filhos. Agradecer a todos vocês, porque família são as primeiras pessoas que nos apoiam, e tem que agradecer as pessoas sempre. Por as outras pessoas também que estavam acompanhando no intervalo aí, comentando nos comentários, muitas pessoas, se a gente for falar o nome, a gente peca. E para finalizar, muito se fala quando a gente escreve algo. E quando a gente escreve, a gente pergunta será que essa pessoa vive o perdão? Será que o autor vive o perdão? Nós sabemos que perdoar, nós vimos hoje nessa live que não é fácil. Não é fácil. Mas vou contar um fato que aconteceu comigo alguns anos atrás. Alguns anos atrás, uma pessoa chegou até mim, tratou, me colocou para baixo. Naquele momento, eu não sou muito pessoa de temperamento, de explosão. Eu segurei comigo, tá? Mas eu passei anos e anos aqui, indo, prejudicando. Quando eu vi essa pessoa, eu me senti uma coisa ruim. O interessante, que vocês vão perceber, é que quando eu terminei de escrever essa obra, decidi ver o perdão, eu tive a oportunidade de estar de frente a frente com essa pessoa. Graças a Deus, a leitura que eu pude fazer é o seguinte: eu fiquei com raiva dessa pessoa, senti uma pessoa normal, não senti mais comoção ruim dentro de mim. Então, o resumo que eu faço para vocês nessa tarde: gente, não vale a pena carregar rancor, não vale a pena carregar mágoas. Sei que algumas situações não é fácil, o psicólogo vai concordar comigo, mas não vale a pena. E muitas vezes a pessoa que lhe magoa, ele nem sabe, talvez ele magoou. Só você vai ficar aquilo, aquela brasa queimando no seu peito. Portanto, não vale a pena carregar rancor, não vale a pena carregar mágoa. Muito obrigado a todos vocês. E só dizer para vocês, e vocês ainda não adquiriram o livro, tem uma grande novidade. Vocês que gostam de ler pela internet, pelo celular, pelo computador, estou com uma grande promoção. Essa promoção é exclusiva para vocês que acompanham essa live, que ainda não leu o livro ainda. Só mandar uma mensagem no direct, no Instagram, Adão Miranda, dizendo: olha, eu quero ler seu livro e tem uma promoção especial, um preço bem acessível para você ler, tá bom? Então, no Face, Adão Miranda, 37, ou então, tem meu contato celular também, pode mandar mensagem, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe, e quem sabe, que no próximo livro, quem sabe vai ter, posso dar um furo aqui, Rômulo? Tem gente aqui que talvez, eu não sei, pode vir alguma novidade por aí, tá bom? Sobre o livro, né? Eu nem falei com ele. Tá em gestação. Gestação, vai sair, tá bom? Então, gente, agradeço mais uma vez cada um de vocês, que Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês. E quem sabe, no próximo lançamento, meu ou de outras pessoas por aí, nós possamos fazer um evento ao mesmo tempo, presencial e na live, ao vivo para todo o Brasil. Certo, gente? Muito obrigado. Muito obrigado, Adão, também. Desde já, nós queremos agradecer a todos, né, que estiveram com a gente aqui na internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e agradecer a presença, né, online, né, cada um na sua casa, do psicólogo Rômulo Mafra, do padre José Alberto e do Adão Miranda. Obrigado a todos vocês, a gente vai encerrar agora. Lembrando que é muito importante que você
adquira desde já o seu livro, Decidir Viver o Perdão, uma escola chamada Passado. Para todos vocês, um bom final de semana e a gente se encontra em breve. Muito sucesso, decida-se também viver o perdão.